Olá, queridos e queridas IBMistas! Se você quer aprender um pouco sobre integração entre vida pessoal e profissional, esse podcast é para você. Escute os nossos conteúdos e convidados especiais na última segunda de cada mês. Eu sou a Juliana. E eu sou o Jonathan. E hoje nós temos um convidado especial, o Leandro Fusetti. Olá, Fusetti, como vai? E aí, pessoal, tudo bem? Fusetti, fala pra gente aí um pouquinho, o que você faz na IBM, qual que é o seu trabalho aqui, seu dia a dia? Legal. Bom, meu nome é Leandro Fusetti, mais conhecido como Fusetti mesmo, né? Sou gerente de projetos, minha formação é engenharia e estou há 15 anos na IBM. Já trabalhei em área técnica, já trabalhei em área de gerenciamento de projetos de TI e hoje trabalho com gerenciamento de projetos educacionais no time de Learning Knowledge em GTS. Sou gerente de projetos, mais uma vez, continuo, também muito entusiasta da agilidade. Ah, muito bacana, legal você falar isso, porque a gente vai abordar muito esse tema aqui hoje, viu? E aí, já para começar, como você definiria a metodologia ágil em poucas palavras? Eu gosto muito de uma frase que uma colega falou uma vez de mercado, e eu acho que isso é muito verdade, traduz muito em essência a agilidade. Agilidade é trazer mais valor com menos calor. O calor sempre vai existir entre pessoas e os trabalhos que a gente tem que fazer, né? Mas como que a gente pode se organizar para trazer mais valor e tentar diminuir um pouco esse calor? Acho que isso é a essência da agilidade. Ah, muito bacana. Você acha que o Agile é só uma técnica, ou ele é um mindset, ele é um mix dessas duas coisas? Se ele se aplica fora do âmbito corporativo? Legal, boa pergunta, Jonathan. Olha, vocês devem escutar bastante falar que Agile é um mindset. É verdade, é uma forma de pensar diferente. Internalizar essa mudança é uma coisa bem complicada. Exige bastante tempo de prática, bastante tempo de exercício e bastante tempo de se propor a fazer diferente do jeito que sempre foi feito. Então, eu costumo dizer que é a mesma coisa da gente tentar implementar um hábito, né? Quando a gente fala que faz bem tomar água, e todo mundo pensa, pô, eu sou ótimo, eu tomo muita água durante o dia. Vamos medir, então? E aí, quando você começa, de fato, a se propor a fazer conscientemente, seguindo na agilidade os valores, os princípios, no começo, às vezes, pode parecer um pouco forçado, mas você continua até aquilo se tornar um hábito. E daí, nesse pequeno exemplo, né, então já também respondendo a sua pergunta, né, não serve só para o mundo corporativo, você começa a internalizar aqueles valores, não fica só numa retórica. Então, se você me perguntou, então, é um mindset? É uma coleção de práticas? Também é, para a gente chegar nesse mindset, nessa forma de pensar diferente. E a respeito do hábito aí, além de se tornar um hábito, mudar essa forma de pensar, ainda tem aquela parte de atingir a maturidade desse hábito, você diria? Correto. Que seria o aplicar conscientemente, né? Perfeito, as técnicas, etc. Perfeito. Você vai repetindo no começo, é um pouco forçado, você tem erros, você tem acertos, até você ir atingindo, como você mesmo disse, alguns graus de maturidade, né? Aquilo depois internaliza, né? Passa a ser você. Aí sim é um mindset. E aí, aproveitando a pergunta do Jonathan, você tem algum exemplo na sua vida na qual você tenha aplicado uma prática ágil, algo que tenha extrapolado ao mundo corporativo? Sim, tem um exemplo, Juliana, muito legal que eu apliquei em casa com o meu filho, o Pedro. Hoje ele já está bem grande, né? Tem 14 anos, mas quando ele mudou da 5ª para a 6ª série, ele passou daquela situação do ensino fundamental 1, que a gente tem basicamente 2 professores, ou seja, 2 stakeholders que demandam atividades para a gente, para um cenário de 7 professores, 8 professores,
cada um passando a sua tarefa, cada um passando as suas necessidades a curto, médio e longo prazo, ele ficou um pouco ansioso, né? E daí, como pais, né, qualquer pai faria, obviamente, a gente senta para ajudar o filho e tudo mais. Nessa situação, eu pude aplicar agilidade. Como que a gente fez? A gente colou na parede 3 folhas sulfites com a fazer, fazendo e feito, e o bloquinho de post-its que eu tinha já na mochila. Então, a gente foi revisando num planejamento da semana o que a gente precisa fazer conforme de prioridades, né? Então, fazer a tarefa de casa. Então, escreve aí, fazer a tarefa de casa, cola lá no a fazer. Depois, ler o livro, outro post-it. Ler o livro, eu perguntei para ele, qual que é o prazo? A gente tem algumas semanas para terminar a leitura. A tarefa de casa é para o dia seguinte. O que é mais prioritário nesse momento? O livro vai numa prioridade maior ou numa prioridade abaixo da tarefa de casa? Abaixo. E assim foi criando um backlog das atividades. Ele também se preocupou em atividades de lazer. Então vamos colocar também. A gente colocou uma atividade de lazer, descer no parquinho. Vem antes da tarefa, vem depois de ler o livro, vem qual prioridade? E assim foi exercitando e fazendo, conforme foi passando a semana, ele foi realizando as atividades conforme a prioridade. Ao final da semana, ele ficou muito satisfeito com o resultado, tanto é que ele não queria jogar fora os post-its. Mas foi muito proveitoso, assim, acalmar um pouquinho os ânimos, organizar as prioridades e deixar para ele um ambiente produtivo e de realizações. Bem bacana esse exemplo, hein, Fusetti? Você, pelo visto, aí passou para ele uma tarefa dentro do ágil de uma maneira bem simples, né? Bem fácil de ser compreendida e que uma criança em transição, né, dos seus períodos escolares ali conseguisse aplicar isso e resolver um problema e cuidar até da ansiedade dele, né? E já que você tocou nesse assunto aí, né, de priorização, qual que é a importância da priorização e como que ela pode ajudar na nossa produtividade no dia a dia, em casa, no trabalho? Jonathan, eu acho que a priorização é um ponto-chave, é um dos pontos-chaves na agilidade. A gente sempre vai ter muita coisa para fazer simultaneamente. A gente vive numa empresa matricial, que significa que a gente tem vários líderes demandando algum tipo de trabalho para a gente. Então, a prioridade ajuda muito a gente direcionar o que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser feito em segundo passo, em terceiro passo, muitas das vezes orientado por valor, muitas das vezes orientado por tempo, prazo, mas tem alguns times ágeis que a gente vê por aí, que eu acho que é importante compartilhar essa prática também do ponto de vista de prioridade, é que durante as suas stand-ups, durante as suas reuniões diárias, eles olham para o mural do trabalho deles e eles começam a avaliar as atividades que estão mais à direita do fluxo de trabalho. Ou seja, só para a gente lembrar, o fluxo de trabalho, normalmente, ele acontece com os cards que estão à esquerda no backlog, até eles serem concluídos nas colunas da direita. Então, eles começam a olhar da direita para a esquerda, ou seja, eles começam a olhar os cartões que estão mais próximos de finalizar a tarefa. A gente brinca que eles enfocam em acabativas. Entrega esse serviço antes de puxar outro. Porque senão, se você tem prioridades diferentes, excesso de paralelismo, isso normalmente é muito contraproducente. Enfoque em terminar as coisas, respeitando a prioridade, antes de puxar uma próxima atividade. Essa foi uma experiência que a gente observou em alguns times que foi muito valorosa e fico feliz aqui de poder compartilhar também. Paralelismo, acho que é algo que acontece na vida de todo mundo, né? Tá desempenhando uma atividade aqui, o gerente vai, pinga, pede para fazer outra coisa, você larga o que estava fazendo, começa a fazer o que o gerente pediu e acaba ficando tudo pela metade, né? Então, eu acho que é algo que todo mundo vivencia no dia a dia. É verdade. Com certeza, eu sempre caio nessa falácia do paralelismo. E aí eu vou percebendo que demora muito mais para eu completar tudo, né? A gente tem uma ansiedade de, se está aguardando a resposta de alguém, então deixa eu pegar outra coisa para fazer.
Na verdade, assim, eventualmente sim, porque a pessoa às vezes precisa de um tempo para resolver aquela questão mesmo, mas se não, a gente tem que ir atrás e buscar a resposta, né, para tentar encerrar de fato aquilo que já foi iniciado antes de puxar uma outra atividade, se possível, obviamente. É saber separar o paralelismo do tempo de espera, né? Às vezes a gente está Perfeito. aguardando porque tem um tempo de espera para uma resposta, para algum feedback, etc. E não necessariamente você vai precisar fazer outra coisa ao mesmo tempo. Ou seja, aquilo está esperando, eu posso literalmente pegar outra coisa para fazer, né? Isso. Existe o conceito do limite de trabalho em progresso. E o limite não é chegar a 100, 110, 200%. Realmente encontrar aquele valor ótimo, e isso é uma jornada diária, de quanto a gente pode ser produtivo, quanto a gente consegue buscar e resolver as pendências para de fato concluir, ter mais acabativas, antes de puxar novas iniciativas. Tem muita gente que fala, né, que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, a gente tem que manter um pace ali, né, para desempenhar bem ao longo da vida toda, ao longo da carreira e etc. Não adianta nada catar 300 trabalhos para fazer e acabar entregando 10 trabalhos. Melhor você pegar 20 e entregar os 20, né? Muito bem observado seu comentário, Jonathan. A gente tem que manter um pace, um ritmo para conseguir atingir mais a longo prazo. Perfeito. Não sair correndo e depois já não aguentar mais depois correr, né? Lembra, mais valor com menos calor. Exato. A gente precisa nos ajudar nas prioridades e respeitar nossos limites para que a gente, de fato, consiga ter a flexibilidade. Tinha um colega que falava muito isso também, né? Ágil não é rapidinho. Ágil é mais uma questão de flexibilidade, adaptação e priorização. E pensando também nessas metodologias ágeis e no Kanban, tudo isso que você exemplificou, né, com seu filho, fazer a retrospectiva pode ajudar? Qual a importância dela? Olha, Juliana, retrospectiva é a chave principal da agilidade. A gente precisa aprender que demanda, assim, os incêndios que a gente apaga, as entregas que precisam ser realizadas, elas estão aí o tempo todo, não param de chegar. A gente precisa aprender que parar, olhar um pouco para trás, ver o que deu certo, o que deu errado, pensar como que a gente pode melhorar como time, como indivíduo, isso também é trabalho. A gente precisa nos forçar a ter esse hábito. Lembra que a gente falou no começo, um pouco forçado até a gente internalizar de verdade o valor? A gente tem que nos forçar a fazer isso. Tem uma frase muito interessante que é do Jim Highsmith, um dos gurus da agilidade. Ele fala que time box, que é aquele termo que diz assim um tempo fixo para você realizar determinados trabalhos, ele entendia que time box originalmente era algo relacionado ao tempo, mas na verdade não é. Time box é para a gente chegar naquele final do período, parar e refletir para tomar as decisões difíceis que a gente não quer tomar, porque a gente quer continuar fazendo do jeito que sempre foi. A retrospectiva, dentro desse contexto de time box, nos forçar a fazer em determinado período, é o que traz a essência da agilidade em aprender com os nossos erros, comemorar os nossos acertos, isso é importantíssimo, e ter novas ideias. Como que a gente pode melhorar para já implementar essas na próxima sprint, na próxima iteração, que já começa, vamos dizer assim, na semana que vem. Então, a retrospectiva é um evento chave dentro da agilidade, muito importante para, de fato, vivenciá-la. Comemorar é algo que é muito importante também, né? Para a gente não sair atropelando uma sprint com outra. Parece que tá tudo dentro de uma única sprint, né? Parece que você não tem aquela fase. Encerramos, deu tudo certo, ou mesmo que não tenha dado tudo certo, vamos comemorar o que deu certo, vamos refletir um pouco aqui. Acho que isso daí é muito importante para você ser mais produtivo mesmo, né? Na próxima sprint, nos próximos trabalhos, se foi um final de projeto e etc. Perfeito. Vamos lá, hein, Fusete? Eu acho que eu tenho uma pergunta surpresa aqui para você, hein? Meu Deus. Você já trabalhava home office antes da pandemia? Como é que é? Normalmente eu fazia 1
ou 2 dias no máximo de home office. 3 a 4 dias mesmo na semana eu acabava indo pro escritório. Legal. E depois que passamos a ficar 100% do tempo de casa, qual que foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida profissional e pessoal para conciliar tudo isso daí? Olha, excelente pergunta, Jonathan. Na verdade, eu estou aprendendo até hoje. A gente trazer o ambiente de trabalho para dentro de casa tem seus desafios, principalmente com as crianças em casa, tem que ajudar com o que eles precisam, ajudar a esposa também, respeitar os limites, que a gente está trazendo um outro ambiente que antes não existia, não com tanta frequência, pelo menos, para dentro de casa. É uma adaptação, né? A gente ter que ajudar as crianças quando encerra o trabalho, já correr ali para ajudar em alguma tarefa de casa. Hoje mesmo, por exemplo, já tem que marcar aqui na agenda, tem a reunião aqui de pais da escola também, tudo por Zoom, tudo por remoto, de maneira remota, e é uma adaptação que a gente tem que viver. Dentro das prioridades, trabalho, agora também tem as prioridades da própria casa, é uma constante jornada de evolução, aprendizado, retrospectiva, adaptação e celebração. Poxa, fico feliz em saber que até você, que é um cara super ágil aí, gerente de projetos e vive nesse mundo de adaptação, tem que se adaptar todo dia também. Eu acho que a maioria deve estar tentando, né, achar uma rotina, algo que fique estável ali no dia a dia, e a gente sabe que isso é um mundo perfeito, que isso é utopia, que todo dia a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade, né? Por isso que eu acho que a agilidade, ela se adapta muito bem às realidades humanas de modo geral, né? A gente, por ser humano, a gente fica mesmo ansioso, preocupado por prioridades, por paralelismo e tudo mais. Então, ela traz essa nova forma, né, de pensar, essa metodologia de se adaptar, respeitando, então, a nossa condição de humanos, né, e melhor se adaptando para a gente conseguir concluir as nossas atividades e fazer nossas realizações, seja então no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Por isso que eu sou um grande entusiasta da agilidade e estou muito feliz aqui de participar e contribuir com vocês. E aí, mais uma pergunta surpresa. Você teria algum filme, algum livro ou série para indicar que tenha a ver com essa temática da agilidade? Tenho sim. Tenho 2 livros. Um deles é o Lean Inception, do Paulo Caroli. Ele fala muito sobre algumas técnicas de idealização de produtos, fala bastante desses aspectos de priorização, né, com vários stakeholders e tudo mais. Principalmente, uma coisa que normalmente eu tento trazer para alguns dos projetos que eu mexia, eram 3 dimensões, né, o valor para o cliente, o esforço envolvido e a experiência do usuário. Essas 3 dimensões classificadas para cada atividade que a gente vai fazer, elas ajudam muito na priorização. E esse livro aborda bastante, dentre outros temas, essa questão da priorização e idealização. Então, Lean Inception, do Paulo Caroli. É curtinho e super tranquilo de ler. Outro que eu recomendo, eu estou tentando lembrar aqui exatamente o nome, pois eu posso até compartilhar para vocês colocarem também na página do podcast certinho, mas é Scrum, como fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo. É claro que isso, na verdade, assim, o título do livro às vezes engana um pouquinho, né? Se você fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo, significa que você está fazendo 4 vezes mais. Às vezes tem alguma impossibilidade física nisso tudo. Mas não se atenha tanto ao título do livro, mas sim o conteúdo dele. Ele foi escrito pelo Jeff Sutherland e o filho dele, que foram um dos criadores do Scrum, e ele conta de uma forma bem didática como que surgiu cada uma das práticas do Scrum. É muito didático, é muito valoroso e nos ajuda a entender a essência das coisas, da onde que veio aquela prática, para que eu estou fazendo aquilo, é muito bacana, recomendo. Ah, beleza. Esse daí eu já li, viu, Fuzetti? Esse daí eu também assino embaixo, eu achei muito bom, tem histórias de muito valor lá. O Jeff é uma pessoa excepcional, muito fora da média, assim, com certeza. Vai ficar aqui na descrição, então, do
do podcast, né, essas dicas aí dos 2 livros. Estamos chegando ao final. Gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. Que todos se cuidem, fiquem bem. Muito obrigado. Suzete, quer complementar com alguma coisa? Eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade, Jonathan, Juliana, pessoal do backstage aqui, obrigado pela oportunidade. Se quiserem entrar em contato, vamos aí, pessoal. Agilidade e fiquem seguros. Valeu, obrigado pela oportunidade. E aos que nos escutam, muito obrigada por nos acompanharem. Esperamos vocês no próximo mês, na última segunda-feira. Esse foi o Desenrola Podcast da BRG de Work and Life Integration.